Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Olá, para você que acompanha a gente, nós estamos aqui no centro da Grande Imperatriz, mais precisamente na Academia Imperatrizense de Letras, na livraria da Academia. Eu estou aqui ao lado de Marcos Linhares, que é jornalista e escritor. Nós vamos bater um papo legal aqui. Ele vai estar lançando aqui 3 obras em Imperatriz. Agora, você vai acompanhar os detalhes com a gente na nossa conversa. Lembrar que a gente está sempre tendo essa oportunidade de muita satisfação de poder estar contribuindo. Porque a comunicação ela tem que ter essa performance de informar, entreter, mas também informar. E é por aqui que a gente conversa. Marcos, obrigado por aceitar conversar com a gente. Satisfação receber você aqui no nosso espaço. Muito satisfeito. Qual foi a primeira impressão aí? A gente sabe que você já esteve aqui em Imperatriz, é genuinamente maranhense, hoje está lá na sede dos poderes. Como é que está aí o panorama, antes da gente entrar no assunto especificamente do livro? Lá em Brasília, nós estamos nessa expectativa de todos os brasileiros com o que virá em 2019, né? Estamos avaliando tanto a cidade, a capital, a chegada do novo governador, que também é um nome que não era da política, né? Que é o governador Ibanez, que foi eleito, que também desbancou o governador que lá estava, que estava para a reeleição, Hollenberg, e outros que se colocaram, que já eram velhos conhecidos nossos, e também a chegada do novo presidente do Bolsonaro. Então, tanto a formação do time de primeiro escalão, do governador como do presidente, todos os brasileiros acompanham com muita atenção e nós em Brasília mais ainda porque estamos vivendo a cada minuto essas indicações. Estamos na torcida, mas estamos apreensivos, ansiosos e vendo o que vai acontecer num ano que está muito um ponto de interrogação na testa de todos nós. Mas acredito que, apesar de todas as discordâncias, como brasileiros vamos torcer para que as piores previsões não se concretizem, porque se elas se concretizarem, perderemos todos, né? Muito bem. Mas essa primeira fala desse assunto aqui, não poderíamos deixar de tocar nessa questão da interrogação no dia a dia nosso de cada dia, mas é importante. Agora a gente retoma aqui as atenções para a sua estada em Imperatriz, né? Já está aqui na Academia Imperatrizense de Letras, tem uma razão de estar aqui. Podemos falar então. Sabe-se que vai ser lançada 3 obras, né? Quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro. Do que se trata? Vamos por parte. A primeira. Vamos lá. A primeira que eu vou lançar amanhã, que eu vou fazer essa sessão de autógrafos, é um livro que se chama Cartas ao Poeta Dormindo, João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto foi um grande poeta brasileiro que eu tive a oportunidade de fazer considerada uma ou a última entrevista em vida dele. E foi um momento muito importante. E essa entrevista ficou comigo durante muitos anos. E aí depois eu tive a felicidade de trocar ideias com uma amiga, que inclusive também já se foi, que é a Dora Galesso, e ela me deu a ideia de criar um livro com cartas a ele. A partir dessa entrevista. Falou assim, olha, por que você não pega a sua entrevista, que a entrevista sozinha não dá um livro, e não procura personalidades brasileiras, e lança o desafio deles mandarem para você uma carta ao João Cabral. Falei, opa, gostei. Eu só mudei um pouquinho, que eu tirei pedaços das cartas, da entrevista, e criei um diálogo entre cada carta e a entrevista. É como se eles dialogassem, tanto o João Cabral como os missivistas. Nesse caso você se fez porta-voz do poeta. Do poeta. Muito bem. E aí saiu Cartas ao Poeta Dormido. Então nós temos cartas interessantíssimas, tanto de escritores brasileiros, como de escritores portugueses, né? Tá certo. Isso é o primeiro livro. Tá certo. Agora, não vamos mexer mais nesse assunto, não, que é para você ficar mais curioso e vir aqui no lançamento para comprar esse livro, viu? O segundo livro. O segundo livro é um livro que foi premiado em Nova York, que esse que está na sua mão aí, chama-se Não Existe Crime Perfeito. Esse livro conta a história, pela ótica do ex-diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, do Laerte Bessa, hoje deputado. Ele é um grande policial. E aí eu pedi para ele me contar os bastidores da investigação de 14 crimes famosos que foram realizados, foram cometidos em Brasília.
Então, a espinha dorsal do livro é os anões do orçamento, né? E aí tem todo o bastidor do que levou a esse crime e as investigações do crime. E entre a história desse crime, eu vou contando, como se fosse um roteiro de cinema, a história de outros 13 crimes que marcaram o Distrito Federal. Alguns ficaram famosos, por exemplo, não só os anões do orçamento, mas, por exemplo, o crime do Pedrinho, né, que foi sequestrado de uma maternidade, também está aí colocado pela Vilma Martins, e outros crimes como o do Coronel Bauer, né, do Marcelo Bauer, que matou a namorada e fugiu para a Dinamarca. Então... ficou na linha do quase, mas não foi perfeito, hein? Todos... Esse foi o que mais me deu uma frustração para a polícia, o do Marcelo Bauer, porque ele foi preso na Alemanha depois de muitos anos, e aí a gente conta como que a polícia fez essa investigação, mas ele conseguiu, por uma brecha legal, negócio de mandar uma carta de extradição, ele conseguiu fugir para a Alemanha, e como ele é Bauer, os alemães não extraditam os seus. Então, até então era o crime perfeito, porque ele foi pego e fugiu. Mas depois, com muita alegria eu posso dizer para você, em relação da vítima, né, da Thaís, né, que foi a namorada assassinada dele, ele foi julgado à revelia pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi julgado culpado. Recorreram no STJ, ele foi condenado novamente. O Ministério Público do Distrito Federal entrou com um processo na Alemanha e ele começou a responder por cartas rogatórias, né? Quer dizer, os depoimentos traduzidos por alemão foram mandados para a Alemanha. E recentemente, este ano de 2018, ele foi condenado na Alemanha. Ele vai cumprir pena na Alemanha pelo crime que ele cometeu. Tá certo. Você quer mais detalhes, né? Você vai ter que vir aqui do lançamento do livro, viu? Não existe crime perfeito. E o terceiro? O terceiro é um livro que eu escrevi com o baterista de uma famosa banda de rock do Brasil, chamada Plebe Hood, o Marcelo Capucci. É um livro que conta a história de um garoto que faz uma pequena, grande revolução na escola, na casa dele e por onde ele passa em relação à nossa relação com o lixo. Por isso que se chama Faço, Separo, Transformo. O nome desse garotinho é Toninho Separes. E o livro anterior foi premiado em Nova York e esse livro foi premiado no ano passado em Los Angeles, no International Latino Book Awards. E esse livro agora está sendo traduzido para o mandarim. E nós devemos estar lançando em 2019 a edição em chinês, em Xangai e em Pequim. Tá certo, olha aí, para você que está acompanhando a gente, e o interessante, né, que as três obras, todas elas têm uma conotação de atualidade, né? Vamos usar a expressão, tem coisas aqui mesmo na nossa região. Tem os chamados crimes quase perfeitos, que ainda estão em busca de solução. Isso no caso do crime perfeito. Os poetas, que o poeta dormindo também, se você, quando adquirir a obra e começar a ler, você vai fazer algumas conexões aí com o seu dia a dia. Marcos Linhares, que dia que vai ser o lançamento das obras? O livro vai ser lançado nesta sexta-feira, dia 7 de dezembro, aqui na Academia Imperatrizense de Letras, a partir das 7h30 da noite. Então vai ser uma honra receber todos vocês. E digo da minha alegria de voltar à Imperatriz. Eu morei aqui bons anos da minha vida. Estudei no Colégio Santa Terezinha. Tenho grandes amigos. Minha mãe mora em Imperatriz. E sempre que eu posso eu estou de volta para matar a saudade dessa cidade tão querida e que me acolheu. E que sempre me acolhe. E agradecer imensamente ao nosso querido poeta Ribamar Silva, que se entusiasmou juntamente com o presidente da Academia Imperatrizense, o Trajano, para que a gente pudesse estar aqui nesta atividade. Estou muito satisfeito. Também agradeço ao meu amigo Edmilson Sanches, que sempre que eu posso estar em Imperatriz, sempre me apoia. Então são pessoas que eu gosto, tenho muito carinho e por isso vai ser uma alegria dar um abraço em todos aqueles que eu já conheço, assim como aqueles que quiserem me conhecer e passar a figurar na minha galeria de amigos. Tá certo, então. Tá aí, para você que está acompanhando a gente, então nesta sexta,
Portanto, a partir das 7 da noite, aqui na Academia Imperatrizense de Letras, né? Vai ter uma turma bacana, um cenário pronto aí para receber você com muito carinho. E o Marcos Linhares vai estar lá. Antônio em Contexto.